Então, eu sou de Santo André, que é um subúrbio, né, de São Paulo. E não tinha, acho que o primeiro aparelho de TV que aconteceu na cidade foi na casa do meu nono, que eu sou descendente de italiano, né? Então tinha um aparelho lá, uma caixa enorme, cheia de chuvisco, e era o único da redondeza. As pessoas iam todas ver televisão em casa, na casa do nono. No domingo tinha jogo, então ia todos os amigos dos meus tios, iam lá ver jogo. Tinha um espaço para a televisão, depois a televisão foi para a sala. Para a sala da frente, que era aquela casa que a janela dá para a rua, essa janela, a porta. E aí as pessoas ficavam até na janela vendo televisão. Sempre tive, então, contato com a televisão, sempre, né? Mas nunca fui cativa de televisão, mas sempre fui esporadicamente, sempre vi televisão. Hoje em dia eu também não sou cativa, mas eu vejo televisão, porque eu dou aula, né? Sou professora de ensino superior. E televisão em sala de aula, eu trabalho com linguagem. E quando precisa de algum exemplo de alguma coisa, a gente apela para a televisão, que eu vou ter assim 80% da classe sabendo do que eu estou falando. A televisão, como pessoa cativa, na frente, vendo, eu acho que observo que me parece que está em extinção. A pergunta que fica, né, qual é a linguagem da televisão? Porque tem tudo lá dentro. Tem as entrevistas, programa de auditório, tem as novelas, tem os filmes. E qual é a linguagem da televisão, então? Tem alguns estudos, né? Tem do Arlindo Machado, que ele faz um estudo assim das imagens da televisão. Então, zapeando, se aparecem os rostos em todos os canais, sempre tem alguém falando, sempre tem alguém que tem verdades. Isso não é televisão. Isso não é uma linguagem própria da televisão. É a televisão abrigando outra linguagem. Agora, qual é a linguagem da televisão? Qual é? Do cinema você sabe dizer. Dos jornais você sabe, depende do perfil do jornal, qual é a linguagem dele. Do rádio também, você sabe. Mas da televisão você não sabe qual é. Então, muitas vezes, parece um rádio com imagem. Televisão enquanto linguagem, né? Que, de um lado, dizem que a televisão homogeneiza a linguagem, né, de fala, de linguagem, de imagens. De outro lado, tem a grande segmentação que vem tendenciando. Isso é tendência, medida, desde quando a televisão começou a ter outro canal. Tinha um, depois tinha dois, já é uma segmentação. Depois, dentro do canal, já tinha o horário, já é uma outra segmentação. Depois tinha as programações, cada horário já é uma outra. E foi segmentando, até que Ibope, né, que faz aquela tanta segmentação. Classes sociais, classes socioculturais econômicas. Então, o que a gente pode pensar, olhando nessa linha, que vai ter tantos tópicos dessa segmentação, que vai chegar daqui a 50 anos, você vai falar com a televisão. Porque você vai poder fazer o seu cardápio de programação, fazer uma porção de coisas. A gente precisaria fazer um estudo mais acurado, com métodos bem precisos, para ver a tendência. Agora são observações. Hoje eu penso nesses dois modos. De um lado, essa segmentação, que daqui a pouquinho a gente vai falar com a televisão e a televisão vai falar com a gente, né? Tanto segmentado que está. E do outro lado, essa homogeneização. Agora, enquanto conteúdo de linguagem, isso também, quem manda nisso são os usuários da linguagem. Então, a televisão pode até criar moda, mas não é perene, passa. Então, também uma outra coisa para se pensar, como vai ser essa linguagem verbal, né? Ouvir, falar, ler, escrever, né? Então, a gente não dá para falar também, porque a gente tem que observar aí a sociedade, a cultura, né? A cultura social, para a gente saber o que pode acontecer com essa linguagem. Quem usa a linguagem é que manda na linguagem. E isso, é claro, a televisão vai abrigar esses usos, porque ela tem que falar com alguém. E se ela não abrigar, ela não vai falar com muitas pessoas. Se ela abrigar esses usos, ela pode falar com todas as classes sociais. Se ela quiser elitizar, ela não vai falar com uma parte lá embaixo, porque eles vão desligar. Não estão entendendo, desliga. Hoje o público já envia mais ou menos o que ele quer. E a televisão vê qual é o maior nicho, né? E procura atender. O maior nicho é engraçado, mas procura uma maior audiência e procura atingir.
né? Isso, e a linguagem é desse pessoal. A televisão se adapta aos gostos, né? Ao sociocultural econômico dos seus telespectadores. E agora o cultural está mudando e eles têm que mudar juntos, eles ficam de fora. Nós não conseguimos deter e mudar essas coisas. Elas estão aí, elas acontecem e você tem que ir atrás, detectar o que está acontecendo, trabalhar e talvez melhorar alguma coisa ou outra, se é possível, né? Não dá você não consegue deter isso. Não consegue, como a língua, você não consegue deter. Você não consegue fazer com que os usuários falem de determinada forma, só, sei lá, daqui 3, 4 gerações. Ou vai ficar assim o que fala, né, a semiótica da cultura, que você avança, depois você dá um retrocesso, assim, 3 passos para frente e 2 para trás, mas depois você avança mais um lá na frente. Na semiótica da cultura, a gente vê esse movimento mesmo da sociedade, né? É difícil falar essas coisas, é porque você fala na linha do palpite, né? Na linha do palpite é possível. Mas daqui 2 semanas posso estar totalmente desautorizado do que eu falei hoje, porque tem outra coisa acontecendo. Então, o futuro da televisão, as pessoas acham que não vai ter mais televisão daqui a 50 anos. E eu, de um lado, eu acho que vai ter a televisão falando com cada telespectador, e do outro lado, falando para um bloco, uma nação, até um planeta. Quer dizer, um falando para todos e uma equipe falando para um. Porque o futuro não dá para afirmar nada, né? O futuro não existe. O passado já foi e o presente já é passado.